Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês, espero que vocês estejam bem. A gente está chegando aí no final, na verdade vocês já estão finalizando o trabalho, né? O nosso trabalho que a gente começou lá na segunda aula, não foi isso? Que a gente começou com a divisão de grupos, que a gente já começou a delimitar a empresa, né? E esse trabalho final agora é o trabalho prático, né? Que vocês colocam em prática tudo que vocês aprenderam aí durante os nossos encontros, seja ele virtual ou presencial na sala, como vinha acontecendo antigamente. De que forma que essas coisas vinham, que as nossas reuniões vinham acontecendo? A gente passava para vocês o material, a gente passava o conceito, a gente explicava para vocês darem assim início ao trabalho, né? E ir acompanhando o trabalho à medida que as aulas fossem avançando, né? Na primeira aula a gente já dividiu os grupos, a gente já definiu mais ou menos aí as empresas, né? Acho que, salvo engano, um ou dois grupos só que não tinham definido a empresa, né? Passamos já para vocês aquele documento de estruturação do trabalho que seria entregue para mim. Esse trabalho seria apresentado, mas por razões desse problema de saúde que a gente está vivendo, esse trabalho ele não será mais apresentado. Todavia, ele vai ser mais analisado de uma forma mais criteriosa, principalmente no que tange às normas de escrita, né? A gente verificou, a gente veio conceituando, explicando a matéria para vocês irem colocando na prática o que vocês aprenderam, né? Dia 18 agora é o último dia para vocês encaminharem para mim o trabalho de vocês, que finalizando é aquele trabalho, é o planejamento estratégico que vocês desenvolveram, que vocês vinham desenvolvendo, né? Na nossa primeira reunião a gente definiu, a gente falou um pouco sobre briefing, né? Vamos fazer nessa aula uma revisão do que vocês chegaram à conclusão, assim, ou pelo menos do que vocês já têm que ter bem fixado na cabeça. Primeiro a questão do conceito, né? A gente trabalhou muito bem aí as questões dos conceitos e a gente começou conceituando a gestão estratégica, a gente trouxe para vocês vários conceitos de outros doutrinadores, até vocês formarem o de vocês, né? Analisando tudo, as palavras que mais apareciam nos conceitos diversos, né? E a gente verificou que um conceito de uma forma mais geral, de uma forma mais abrangente, seria que a gestão estratégica é aquele conjunto de ações de gerenciamento dos recursos da empresa a fim de alcançar metas e objetivos, né? Então são conjuntos de ações de gerenciamento dos recursos financeiros, né, no caso, da empresa, a fim de alcançar as metas e objetivos, né? Objetivos é aquilo que eu desejo alcançar, metas é aquilo, seriam, entre aspas, mini objetivos, né? Seriam os degraus de uma escada para eu chegar até o topo da escada. O topo seria meu objetivo, as metas seriam os degraus, né? E qual que era a função aí da gestão estratégia, né? Primeiro você faz um planejamento, né, para alcançar esses objetivos empresariais, no caso. Objetivos da empresa, não o objetivo de vocês, mas o objetivo da empresa. E por que eu tenho que fazer esse planejamento? Porque quando eu faço esse planejamento de uma forma bem feita, eu corro menos risco no mercado, né? Ou eu não corro risco algum quando o planejamento é bem feito, bem estruturado, né? Bem analisado, as questões mercadológicas, principalmente questões de target, ou eu reduzo a questão dos riscos, né? Daqueles riscos que possam possivelmente aparecer, né? Sempre a gente falava para vocês que vocês sempre tinham que ter um plano B, né? O plano B seria essa estratégia, né? E como que começou tudo isso? Como que a gente começou a verificar o planejamento estratégico? Primeiro, a gente percebeu que o planejamento estratégico ele tem que atender aí um certo contexto, né? Ele tem que respeitar algumas normas, algumas etapas aí, não é isso?
A primeira etapa dela lá, que a gente falou do planejamento estratégico, né, é a questão de uma boa elaboração da visão da empresa, da missão da empresa, dos valores da empresa, né? Eu preciso saber qual é a imagem que a empresa possui no mercado, né? Eu preciso saber para quem que eu estou trabalhando, eu preciso saber o que a minha empresa é, né? E lembra que eu falei, às vezes, muitas das vezes, a empresa nem imagina o que ela é para o mercado, o que ela representa para o mercado. A gente deu exemplos aí de umas grandes companhias que, por exemplo, não vende apenas refrigerante, né? Ela é mais do que uma venda de refrigerantes, outra que não vende só veículos, né? Outra que não vende só aparelhos eletrônicos, né? Ele tem uma imagem muito além do ramo de atividade da empresa, né? Depois a gente verificou que para fazer esse plano estratégico também eu preciso tomar muito cuidado, vocês tomaram muito cuidado com a questão da política da empresa, da filosofia da empresa, né? Essa política, essa filosofia empresarial, né? A gente sempre fala com vocês que uma empresa norte-americana é diferente de uma empresa asiática, que é diferente de uma empresa latina, né? Possuem visões, filosofias diferentes, políticas diferentes, né? Buscam valores diferentes, né? Como se organizam de uma forma diferente, né? Outra coisa que tem que ficar claro para vocês e que espero que esteja claro é a questão da imagem da empresa junto ao mercado, né? Aquela questão de eu vejo uma empresa de refrigerante, na verdade ela não é uma empresa só de refrigerante, ela é mais que isso, né? Ela representa uma grande nação. Quando eu vejo aquele refrigerante, eu já sei que ela é do país X, né? É uma única empresa que tem em todos os lugares do mundo, que é facilmente reconhecida, né? Todo mundo sabe que ali existe um produto daquele país, que aquele produto tem uma imagem de qualidade, né? Aquele produto tem uma imagem de o melhor daquele segmento, né? Então essa imagem que a empresa tem junto ao mercado fortifica vem fortificando com o passar do tempo. E a gente fala assim, a empresa é uma empresa sólida. O que seria aquela empresa sólida? Aquela empresa que já tem tempos no mercado, né? Que já tem anos de mercado, uma empresa clássica, né? Aquela empresa que já passou por grandes crises e ainda se mantém de pé. Eu tenho que verificar qual que é essa imagem de que essa empresa possui no mercado. Outra coisa que a gente define na primeira reunião, quando a gente está elaborando o planejamento estratégico, que vem do briefing, daquela reunião de briefing, é a definição de objetivos e metas. Né? Vocês elaboraram objetivos e metas que eles devem ser alcançados, que eles são possíveis de realizar. Né? Não são aquela coisa de devaneio que vem na cabeça do CEO ou na cabeça do empresário que simplesmente quer o mundo. Né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo e a gente não consegue abraçar a nós mesmos. Né? Por que não consegue abraçar a nós mesmos? Eu nem sei. Eu, como empresa, eu nem sei o que eu estou vendendo, como que eu quero vender para o mundo? Como que eu quero ser líder de mercado, sendo que nem no mercado eu estou? Né? Como que eu quero ser inovador, sendo que eu não invisto em inovação? Então a gente tem que avaliar todas essas questões dos objetivos e das metas, elas têm que ser tangíveis, né? Ela tem que ser possível esses objetivos e metas de ser alcançado. Senão vai cair no descrédito, lembra? Que daí quando cai no descrédito, a própria equipe já se desanima para fazer, porque vai falar assim, isso aí é inatingível. Né? Aquele CEO que quer que vocês façam tudo ao mesmo tempo com a melhor qualidade possível, né, com uma qualidade de excelência, ao mínimo de investimento, com o máximo de retorno. Opa, peraí, vamos trabalhar melhor esse objetivo, porque esse objetivo não pode ser alcançado. E se vocês assinarem no documento que esse objetivo, que vocês aceitam o objetivo, vocês vão estar dando um passo para trás aí, porque se vocês não realizarem esses objetivos, essas metas, vocês assumem a responsabilidade de não conseguir atingir esses objetivos e essas metas. E aí o CEO vai lá para vocês e fala assim, vocês só não conseguiram porque você é um profissional ruim, você não se planejou direito. Né? A gente sabe que às vezes acontece isso, a gente fica naquele receio de falar, poxa, será que se eu falar que esse objetivo não é possível, ele vai me mandar embora? Né? Será que ele não vai dar
sei lá, que ele vai me esculachar na frente de todo mundo? Será que eu não vou cair em descrédito? Né? A gente verificou que esses objetivos e metas eles têm que ser sólidos, eles têm que ser solidificados no chão, né? No concreto ali mesmo, né? Parafraseando, né? Aquela questão de objetivos e metas possíveis. Né? Outra coisa e o que coloca esses objetivos e metas de uma forma no concreto, assim, qual é a forma que você fala assim, esse objetivo eu consigo atingir, né? Porque você tem que ter um suporte financeiro, né? E o suporte financeiro vem através do planejamento financeiro. A gente falou bastante do planejamento financeiro, que para um determinado produto eu tenho que verificar quanto custa na produção, quanto custa esse produto para logística, transferência de um local para o outro, quanto eu quero de lucro, né, de quanto eu tenho que pagar de impostos, aí quanto eu quero receber a cada unidade vendida, quanto eu quero receber a cada volume fechado, né? Tem que ter um aporte financeiro, porque quanto mais invisto, mais é a probabilidade de retorno, maior é a probabilidade de retorno, né? Não adianta, não existe uma coisa mágica, aquela conta mágica que você fala assim, eu quero investir o mínimo possível e receber o máximo possível. Isso todo mundo quer no mercado, mas é possível? Não, não é possível. Por quê? Porque o meu objetivo, para eu atingir esse objetivo, eu tenho que ter esse aporte financeiro. E a empresa não tem esse aporte financeiro. Né? A gente vê atualmente várias empresas quebrando porque não tem esse planejamento financeiro capaz de durar aí 3, 4 meses. Olha que loucura, né? Se a gente for pensar bem assim. As empresas estão fechando porque não tem condição de se manter aí por 5, 6 meses, né? Trabalhando no vermelho. Olha que coisa louca. Vocês já pararam para analisar isso? Que essa pandemia trouxe à tona toda essa questão, essa problemática do planejamento financeiro, que a gente não consegue programar aí, né? Que alguém não conseguiu prever, e aí é lógico que isso é muito difícil de ser previsto, mas poxa, você fechar uma empresa porque você teve vendas inferiores ao que você tinha planejado durante 3 meses, será que não tinha uma outra estratégia de vender online, né, de criar outros canais de distribuição? Isso é uma estratégia, né? Criar outros canais de distribuição, criar outros canais de venda. Pode ser uma estratégia também, né? A gente trabalhou isso. Outra coisa que a gente verificou também, que no planejamento estratégico eu tenho que gerir pessoas, né? Eu tenho que formar as minhas equipes, eu tenho que repassar trabalhos, né? Eu tenho que delegar funções para as pessoas capacitadas a realizar essas funções. Né? Eu tenho que formar a equipe, tenho que trabalhar em equipe, eu tenho que utilizar aquela expressão, estamos juntos, né? Todo mundo trabalhando, e quando eu trabalho em equipe eu tenho que verificar que todo mundo está remando para o mesmo lado. Lembra que eu falei que o planejamento estratégico ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele não pode dar margem para interpretação dúbia, né? Porque às vezes uma pessoa pensa que você quer um objetivo de rentabilidade líquida, outra pessoa pensa que você quer uma rentabilidade em volume, outra pessoa quer que você queira uma campanha, um planejamento estratégico de brand, né? De marca, de realocação de marca, né? Então, todo mundo, eu tenho que saber, eu tenho que saber delegar, eu tenho que olhar as pessoas e falar, poxa, essa pessoa desenvolve melhor esse trabalho ou aquele, né? Depois de verificado essa questão do pessoal, eu tenho que fazer aquela análise mercadológica que vocês sabem, né? Que tem que analisar o mercado de uma forma micro e macroambiental, né? O que o mercado precisa. Eu tenho que analisar as oportunidades que esse mercado se apresenta, né? Eu tenho que prever, é uma forma de adequar os objetivos às demandas do mercado, né? Eu tenho que utilizar a cabeça para sair um pouco da caixa e tentar prever alguma coisa diferente no mercado, né? Ninguém previa a pandemia, por isso que está todo mundo quebrando aí, né? Além, finalizando depois da análise mercadológica, o planejamento estratégico ele é uma ferramenta de administração, né? Professor, por que uma ferramenta de administração? Porque sem essa ferramenta, a minha empresa vai quebrar. Eu não tenho um planejamento estratégico,
Como que eu vou atingir meus objetivos sem um planejamento estratégico? A empresa vai para o buraco, não é isso que a gente aprendeu? Então a gente aprendeu tudo isso. Outra coisa que a gente aprendeu também foi o que fundamenta o nosso trabalho, o que fundamenta o trabalho de vocês, o que fundamenta a decisão certa, a decisão correta ou a mais correta, né? É aquele trabalho de pesquisa, né, que a gente faz, os institutos de pesquisa realizam esse tipo de levantamento de informações. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor para realizar a escolha de A, B ou C, da estratégia mais adequada, né? A gente também verificou lá que não existe uma estratégia tão perfeita que ela não encontre desafios, né? A gente verificou em umas aulas anteriores também que os desafios são aqueles obstáculos que o gerente ou a pessoa de comando tem que analisar, tem que estudar de uma forma mais, vamos colocar entre aspas, com carinho, né? Primeiro, os primeiros os obstáculos que a gente falou, que são 3, a gente fixou em 3 lá, os obstáculos mais coerentes, assim, os que a gente mais analisa, são aqueles objetos, primeiro são aqueles obstáculos culturais, né, que vem da própria identidade do povo, né, daquela identidade do fator geográfico, né, da identidade daquele setor onde eu estou trabalhando, né, é uma análise macroambiental, né, o ambiente que está lá fora, né, eu tenho que me adaptar ao ambiente, né, eu tenho que verificar quais os fatores culturais levariam aquele público específico a se comportar como a estratégia que eu montei gostaria que ele se comportasse, né? Tem que prever isso. O fator cultural tem que ser estudado quando eu monto o planejamento estratégico, né? A cultura de um povo. Lembra que eu dei exemplo que eu sempre falo que é difícil você vender, por exemplo, uma lanchonete de fast food na Índia com carne vermelha vindas aí, uma carne bovina, por exemplo. Ah, por quê? Porque a Índia, a carne bovina na Índia, os bois, as vacas são sagrados, né? Então não condiz muito com a cultura do povo. Por mais que o meu produto seja um produto de qualidade, o povo não aceita aquele produto por questões culturais mesmo, né? Outro obstáculo que a gente identificou foi foram os obstáculos organizacionais, né? Aí já é uma relação microempresarial, de microambiente, né? Está relacionado à empresa, como que a organização funciona. E por que ele é microambiental? Porque eu consigo modificar a minha empresa, né? Eu consigo mudar, por exemplo, o meu público-alvo, né? Que vocês aprenderam de target e tal. Eu consigo modificar o meu produto, né? Eu consigo modificar estratégias de venda, eu consigo modificar os objetivos da empresa. Então, depende da empresa, não depende de fatores externos para a tomada de decisão, né? Mas também esse é um obstáculo, esse obstáculo organizacional, porque existem empresas que prezam pela produção em massa, independente das relações de trabalho, emprego, né? Existem outras empresas que buscam a qualidade do funcionário, né? Então as organizações, cada uma tem a sua filosofia, a sua política, que a gente trabalhou lá atrás. Por último, aí de terceiro obstáculo, a gente verificou que tem aquela questão dos obstáculos gerenciais, né? Também uma questão microambiental. Por quê? Porque as gerências são gerenciadas por pessoas, né? Lembra que eu falei que é um grande problema quando a empresa é familiar? Porque às vezes eu não sei se quem está me dando a ordem é o meu pai ou se é o presidente da empresa. Às vezes eu não sei se as pessoas estão concordando comigo porque eu sou o dono da empresa ou porque simplesmente ela é meu filho, ela é minha filha, ela tem uma relação parental comigo, né? Então essas questões gerenciais são muito importantes. A gente sempre fala que às vezes existem na empresa que vocês trabalham, provavelmente ou já trabalharam, a gente sempre pensa assim, poxa, esse cara, essa pessoa, ele está me dando ordem, mas ele não deveria estar ali porque ele não tem conhecimento para me dar uma ordem, né? Ele não tem condição de fazer o que vocês fazem aí, né? A questão do planejamento estratégico.
O cara é profissional, o cara é CEO aí, ele está mandando eu fazer um planejamento estratégico porque ele não sabe. E se ele não sabe fazer um planejamento estratégico, como que ele vai falar que o meu planejamento estratégico está errado? Né? Então essa questão gerencial também é um obstáculo muito grande aí. Né? É, isso a gente veio trabalhando nas aulas, ponto a ponto, e até o início do trabalho de vocês, né? O início do planejamento, que vem lá daquela primeira reunião. Lembra aquele documento que a gente fez? Aquele documento chamado briefing, que tem lá todas as características e o principal. Qual que é o que é a principal informação que tem que ter no briefing? O objetivo e as metas da empresa, sem as quais eu não consigo denominar qual estratégia seria. Né? Como eu vou fazer um planejamento estratégico se eu não sei qual que é o meu objetivo, quais são as minhas metas, se elas não estão alinhadas, não estão bem claras para mim. Né? Às vezes a pessoa nem sabe, o CEO, às vezes, tipo, quer um objetivo que ele nem sabe mais o que é. Às vezes a gente fala, né, fala assim, poxa, o CEO ele quer uma maior rentabilidade, ele quer ser lembrado no consumidor, ele quer vender muito a um custo de produção muito baixo, a um custo de venda muito elevado, com uma rotatividade muito grande, né? Mas peraí, são coisas completamente diferentes, a gente aprendeu, né? Uma coisa é você querer fazer um planejamento estratégico para a marca, outra coisa é você fazer um planejamento estratégico para vendas, para você ganhar no volume, não é isso? Outra coisa é você fazer um planejamento estratégico para uma melhora de processo, não é isso? Olha que loucura que a gente já aprendeu a fazer, que vocês já estão preparados para fazer para mim aí, não só para mim, mas para a vida de vocês eternamente aí. Depois do briefing, o que a gente verificou? Que o planejamento estratégico ele começa com aquela visão de futuro, né? Eu tenho que sair do estado atual, lembra? Para o estado desejado, né? Uma questão de visão de futuro, aonde eu quero estar daqui 5 anos. Lembra que a gente sempre fala assim, poxa, como que eu monto o meu planejamento estratégico? A primeira coisa é aonde eu quero estar daqui 5 anos, né? No caso de vocês, quando entraram na faculdade, aonde eu quero estar daqui 4 anos, daqui 5 anos, quero estar formado já daqui 5 anos, já quero ter estagiado, já quero estar trabalhando numa multinacional, numa grande empresa, ou como estratégia minha mesmo, quero ter a minha própria empresa, né? Ou ter uma empresa de consultoria, né? Por isso que eu estou buscando esse conhecimento, né? Então o estado desejado tem que fazer o quê? Uma antecipação comportamental. Professor, o que é isso, antecipação comportamental? Vocês sabem, é eu tentar prever como a outra pessoa, os stakeholders, o consumidor, ele vai se comportar, né? A gente trabalha com isso quando a gente faz aquela análise mercadológica, aquela análise de mercado, analisando o consumidor, como que ele se comporta, como que ele tende a se comportar. Lembra que a gente sempre fala que tem que tentar prever os passos do mercado e também os passos do meu consumidor. As empresas elas existem para dar lucro, e de que forma que ela vai dar lucro? Se ela tiver um planejamento estratégico bem estruturado, bem fundamentado, né? Quando vocês começaram a fazer o trabalho, a gente falou também dessa análise de mercado com relação ao micro e macroambiente, né? Analisar todos os fatores externos que influenciam, chamados de macroambiente, todos os fatores internos que influenciam, que é aquilo que a empresa consegue fazer, consegue modificar sem depender do fator externo. Lembra que a gente falava quais são os fatores macroambientais? Política, cultura, legislação, né? São todos aqueles fatores que interferem diretamente na minha empresa e que eu não consigo mudar. Haja vista aí a pandemia, eu consigo mudar a pandemia? Eu não consigo. Então isso é um fator macroambiental. Mas eu consigo modificar o meu produto? Consigo. Por quê? Porque o produto é meu, é da empresa. Eu consigo melhorar o meu produto, melhorar de uma embalagem ou desenvolver um outro produto. Não é isso? A gente fez nessa análise de micro e macroambiente, a gente fez a análise SWOT, né, que vocês já estão cansados de saber o que são. No trabalho de vocês, o que vocês trabalharam? Então, vocês trabalharam o target, né? Aquele perfil do consumidor, aquela imagem que o consumidor busca
para ele, qual que é a imagem que ele tem, né? Eu tenho que buscar aqui para quem eu estou vendendo, né? Para quem eu exerço a minha atividade, não é isso? Tipo, eu tenho que tentar entrar na cabeça, entre aspas, do consumidor e verificar o que ele gostaria de receber para oferecer isso a ele, né? Eu tenho que estudar o meu consumidor, né? Não obstante, aí existem vários livros que falam sobre o comportamento do consumidor que vocês colocaram no trabalho, né, que tem que estar fundamentado lá no trabalho. Depois a gente verificou o planejamento financeiro, né, que eu já dei um teaser no começo dessa aula, falando que é o que dá estrutura, que é o que dá base para aquela nossa pirâmide que a gente desenhou em sala, né, o que consegue fazer, consegue modificar o produto, consegue modificar a estratégia, consegue implementar a estratégia e dar o ok para a estratégia. Né? Por quê? Porque eu tenho investimento, eu tenho condição de investir, eu tenho dinheiro para investir, quanto mais eu invisto, mais retorno eu terei. Né? Depois eu começo a pensar fora da caixa, pensando fora da caixa, eu consigo melhorar a minha estratégia. Né? Analisando estratégia, inclusive estratégias que eu já utilizei aí no passado. Não é isso? A gente verificou tudo isso. A gente deu exemplos para vocês, exemplos de estratégia como penetração de mercado. Lembra que a gente falou quando existe um mercado, existe uma potencialidade daquele mercado, eu vou penetrar aquele mercado, eu não tenho um produto específico para aquele mercado, mas eu criei um produto ou um serviço que atenda aquele mercado ao qual eu ainda não faço parte. Né? Desenvolvi esse produto e a minha estratégia vai ser uma estratégia de penetração de mercado com a divulgação e a colocação no mercado de um produto novo, um produto ou um serviço novo, né? Ou melhor, se o mercado já existe, eu posso desenvolver esse mercado, é uma segunda estratégia, né? A gente sempre dá exemplo daquelas águas saborizadas, já tinha um mercado de águas? Tinha um mercado de águas. Tinha um mercado de água com gás? Tinha um mercado de água com gás. E o que eu faço? Eu coloquei um pouco de sabor naquela água, né? Tirei açúcar de um determinado sabor e coloquei no mercado e o público, o target lá, aceitou de pleno. Por que ele aceitou de pleno? Porque ele já tinha sido estudado antes. Né? A gente verifica isso. A gente pode fazer. Isso é o que? É uma outra forma, tem uma outra forma de estratégia de realizar isso, que é através do desenvolvimento de um produto ou um serviço na melhora do processo. Eu não preciso melhorar o meu produto. Às vezes eu tenho a rentabilidade melhorando o processo. Que processo é esse, professor? N processo. Pode ser o processo de produção, pode ser o processo de logística, pode ser o processo de seleção, de seleção que eu digo, pessoal de recursos humanos, né? De montagem de equipe, né? O processo de divulgação, eu posso fazer uma melhora no processo de divulgação da minha empresa, né? Então, vocês começam a verificar que a estratégia vai depender muito dos objetivos, vai depender muito da filosofia, da política da empresa, dos recursos financeiros, né? Tem uma outra estratégia que eu trabalhei com vocês, que eu busquei trabalhar com vocês, que foi a diversificação de valores, né? Qual que é a diversificação de valores? Lembra que eu falei que o consumidor ele não compra produto, e sim ele compra o valor percebido naquele produto? É aqui que ela entra, né? Aquela questão, se eu comprasse um produto, eu compraria, vamos pegar um exemplo simples, eu compraria, sei lá, um veículo. Mas para que serve o veículo, o produto veículo? Para te levar do ponto A ao ponto B. Bacana, então se eu compro um produto, veículo, eu compro o veículo mais barato, porque eu não sou idiota, eu não vou gastar o meu dinheiro de besteira, né? E aí você fala para mim assim, professor, mas eu queria um veículo que tivesse ar-condicionado. Opa, aí você já agregou valor àquele produto. Professor, eu queria mais segurança, eu queria um airbag. Opa, agregando mais valor ao produto. Professor, eu queria um sistema de som, agregando mais valor ao produto. Né? Eu queria uma espécie de teto solar, agregando mais valores ao produto. Então eu busco a diversificação
desse produto ou serviço no mercado, agregando um valor, né? Imagine aí, sei lá, na minha empresa de segurança, por exemplo, nas aulas de defesa pessoal, eu tenho um lutador aí de UFC, alguma coisa, dando palestras para mim, né? O pessoal de vendas, né, para minha equipe de vendas, quem treina a minha equipe de vendas é X, é a pessoa X da empresa tal, que é considerado o guru de vendas, né? Pessoal do jurídico, quem me dá um treinamento na parte jurídica, quem cuida do jurídico, mensalmente vem uma pessoa, um doutrinador X para falar sobre direito, né? Direito comercial, direito empresarial. É isso, eu tenho que buscar uma diversificação, né? Eu tenho que criar valor ao produto, ao serviço, né? A gente vai chegando ao final, a gente vai verificando o que é aquele plano, né? De que forma vocês fizeram o plano, né? Lembra da última aula, né? Vocês elaboraram o plano estratégico de vocês em 5 etapas, né? Não contando o briefing, que o briefing é uma reunião prévia, né? Um briefing vem de breve, como a gente já tinha discutido, então são breves informações capazes de munir os gestores a montar uma estratégia que melhor agrade a empresa e também agrade, consiga conquistar o mercado, né? Fazendo com que a empresa corra menos riscos, né? Então, essas informações do briefing, elas vieram e elas começam a ganhar forma no planejamento estratégico logo na primeira etapa, logo na primeira fase. Qual é a primeira fase? A questão da empresa, né? Vocês falaram da empresa, né? Qual que é a segunda fase? Vocês desenvolveram o produto, vocês falaram do produto, leia-se produto, serviço ou processo, né? A estratégia pode ser lançamento de produto, renovação de produto, elaboração de serviço, processo, uma melhora de processo, ou coisas do tipo, né? A gente trabalhou bastante isso. No terceiro no terceiro segmento, aí, na terceira parte, vocês analisaram o público-alvo, né? Aquele público que eu quero acertar, aquele target, né? Para quem que a minha empresa trabalha, né? Quem ela quer atingir, né? Vocês falaram para mim. Aí depois de analisar, de definir o target certinho, o público-alvo certinho, eu comecei a analisar o mercado, né? No quarto capítulo ali a gente trabalhou, buscou trabalhar a questão do mercado, quais as informações mercadológicas que tem que ter no plano estratégico para ele me dar um resultado maior, um resultado melhor. E aí, por último, a nossa querida estratégia. Não é isso? Com todas essas informações que vêm lá do briefing, passando pela empresa, passando por informações de produto, serviço ou processo, análise de target, análise mercadológica, eu monto a minha estratégia. Montando a minha estratégia, é um sucesso. Eu corro menos risco ou, se preferirem, risco nenhum, tá bom? Essa foi a primeira parte da aula de revisão, tá certo? E aí a gente se vê na próxima aula. Espero que vocês façam um bom uso desse material que eu estou disponibilizando para vocês de uma forma bastante coerente. Façam esse checklist, entre aspas, do trabalho que vocês têm que me entregar no dia 18, tá bom? Um bom fim de noite para vocês. Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Um bom fim de tarde, um bom fim de manhã, mas um bom fim de trabalho, tá certo, gente? Um beijo no coração de vocês. Esse foi nosso momento estratégico de hoje, tá certo? Beijão.